Olá, alunos da Escola Bíblica Quadrangular, paz seja convosco. Hoje estamos indo aí para a lição de número 9 da nossa apostila Estação Roxa. E antes de iniciarmos a nossa aula, vamos levar nossos pensamentos a Deus. Hoje nós vamos falar aí a respeito de uma visão panorâmica da Bíblia. E através dessa visão panorâmica desta aula, as próximas aulas nós vamos estudar cada detalhe dessa visão panorâmica. E mais à frente vou explicar para vocês. Vamos orar. Nosso Deus, eterno Pai, Todo-Poderoso, graças lhe damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos de uma forma diferente, mas reunidos para aprender a Tua Palavra. Pai, que o Senhor venha abençoar a cada aluno da Escola Bíblica Quadrangular. Que o Senhor venha abençoar a cada aluno derramando da Tua unção, da Tua graça, do Teu poder e principalmente, Senhor, da Tua sabedoria para que possam compreender as Suas sagradas Escrituras e não só compreender, mas também praticá-las, sendo verdadeiros discípulos de Cristo. Pai, neste momento nós oramos e entregamos a direção desta aula nas mãos do Espírito Santo, que Ele conduza da melhor forma para o nosso entendimento. É no nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém? Então agora nós vamos lá na página de número 59, que falaremos a respeito aí da Bíblia, uma visão panorâmica dela. Os textos bases para essa aula são Isaías 48 e Mateus 24:35, que diz assim: seca-se a erva e caem as flores, porém a palavra de Deus subsiste para sempre. E Mateus 24:35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela é eterna. Vamos para a página 60? Vai dizer assim a nossa apostila: o livro mais conhecido, amado e perseguido até hoje, mais do que qualquer outro, é a Bíblia. Ela está ao alcance de quase todos os povos civilizados do mundo moderno, desde as casas mais pobres e mais humildes até os grandes palácios. Quase todas as bibliotecas públicas do mundo têm a Bíblia em diversas traduções, edições e versões. Milhares de pessoas diariamente encontram conforto e fortalecimento espiritual ao ler a palavra de Deus e meditar nela. Contudo, apesar de perseguida, permanece como o livro mais lido, estudado, amado e até odiado, assim confirmando as palavras do Senhor, que a sua palavra permaneceria eternamente. E nós vemos aí o tópicozinho 1 aqui embaixo, dizendo assim: a Bíblia é. O que a Bíblia é? Bíblia. O nome deriva do grego biblos, que é igual a folha de papiro preparada para a escrita. Inclusive, em nossas aulas presenciais, eu cheguei a levar uma folha de papiro diretamente do Egito para que vocês pudessem ver a textura do material em que era escrita a Bíblia. Também temos a Bíblia biblion, do grego, que vai significar rolo pequeno de papiro. Encontramos lá em Lucas, capítulo 4, versículo 17. Bíblia, plural de biblion, lá em João 21:25. Portanto, Bíblia é uma coleção de livros pequenos. Então, o que a gente pode dizer, panoramicamente dizendo, a Bíblia é um conjunto de pequenos livros que forma todo esse compêndio que é a palavra de Deus, que podemos encontrar lá em 2 Timóteo 4:13. E uma coisa que eu trouxe aqui para vocês, não está na apostila, que nós vamos estudar mais a fundo, é a Bíblia é. Primeiro tópico. Vamos lá. Ele vai falar que a Bíblia é a revelação de Deus ao homem. Ou seja, Deus usa a Bíblia para se revelar ao homem. Deus, querendo ser conhecido por sua criação,
Criação esta que caiu no pecado com Adão, que foi o primeiro Adão que trouxe o pecado ao mundo. Deus buscou alguma forma de comunicação com os homens. Porque nós sabemos que Deus, ele é incompreensível pela mente humana. Mas, se nós estamos no Espírito, poderemos compreender as suas coisas que são espirituais. E nisso tudo, Deus forma o cânon da Bíblia, forma a Bíblia, para que possamos conhecê-lo e para que possamos conhecer o tema central da palavra de Deus, que vou falar mais à frente. Então, a Bíblia é a revelação de Deus ao homem, que está lá em Romanos 16, 25 a 27. E eu fui buscar a questão de revelação. A gente sabe que a apostila também vai nos dizer aí, né? Que revelar... Caiu, depois eu pego. Revelação vai significar contar uma coisa que era segredo. Como podemos ver em Salmo 25:14. Então, revelar vai significar contar uma coisa que era segredo. Aí veio um ponto-chave que muitos podem estar se perguntando. Vou pegar a tampinha aqui. Qual o segredo de Deus? Porque nós sabemos que a Bíblia é a revelação de Deus ao homem. Ou seja, Deus contando o que era o seu segredo para o homem. Então essa é a questão de que a Bíblia é. A Bíblia é essa revelação de Deus ao homem, Deus contando o seu segredo para o homem, mas qual o segredo de Deus? Aí a gente se pergunta, qual o segredo de Deus? E nós vamos encontrar nessas passagens quais são os segredos de Deus. 1 Coríntios 2:7, Efésios, capítulo 1, versículo 9, e também no capítulo 3, versículos 4 a 9. Vamos encontrar em Colossenses 1:27, também capítulo 2, versículo 2, e 1 Timóteo 3:16. Isso é a respeito do segredo de Deus. Qual o segredo de Deus? Vamos lá então em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7, que vai dizer assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Eu vou até continuar o versículo 8, que diz assim: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Tá? Aí vai dar a continuidade do texto. Mas nós falou de mistério aqui em 1 Coríntios 2:7. Aí você vai comigo lá na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo de número 9, que vai dizer assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Aí o 10 vai dizer assim: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança,
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Tá certo? Então aqui falou também, falou novamente sobre, né, o mistério da sua vontade, o segredo de Deus, o mistério de Deus. Aí lá no capítulo 3 da carta de Efésios, no versículo 4, vai nos dizer assim: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Acho que agora, você me acompanhando, está começando a clarear qual é o segredo de Deus. Vamos encontrar lá na carta de Paulo aos Colossenses. É o SL, quem tiver uma Bíblia aí com marcações ao lado. CL, abreviatura. Colossenses 1:27, que vai dizer assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aí você vai lá no capítulo 2, versículo 2, que vai dizer assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, uma vírgula, Cristo. Então, Colossenses já falou isso. E 1 Timóteo 3,16, vamos lá? 1 Timóteo 3,16, que diz assim: quando você for procurar, eu estou sendo muito rápido, pausa o vídeo, você procura, você pode retornar. Diz assim o versículo 16, 1 Timóteo 3,16: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, a Bíblia, ela é a revelação de Deus ao homem. E revelar é contar uma coisa que era segredo. E o segredo de Deus é... Vamos ver se alguém sabe me dizer. Jesus Cristo. E na verdade, como a gente leu em 1 Timóteo 3,16, quando a gente fala que o segredo de Deus era Cristo, a gente está falando na verdade também do Evangelho. Porque a revelação de Deus ao homem, nada mais, nada menos, é a sua salvação, que vai ser feita através de Cristo. Então, este é o segredo de Deus. Então, a Bíblia, ela é a revelação de Deus ao homem, que é o quê? O segredo de Deus, que é Cristo. Aí a apostila vai dizer, através da Bíblia, Deus nos revela muito dos seus planos. Aí isso aí é algo até particular entre você e Deus, mas não só isso. Mas Deus vai revelar os seus planos através de Jesus Cristo, salvando a sua igreja, salvando aqueles que creem pela fé em Jesus Cristo e serão salvos por esta graça, porque a salvação é pela fé mediante a graça. Pela graça sois salvos, está lá em Efésios. Então, a Bíblia é seu autor. O autor da Bíblia é o próprio Deus, como está
em Jeremias 1:12 e Isaías 34:16. E quem é o intérprete desta palavra é o Espírito Santo, que eu quero até ler com vocês em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 16. 1 Coríntios 2, 9 a 16. Que vai nos dizer, a 9 ao 10. Não, 9 a 16, isso mesmo. Vai falar assim, era a continuidade daquele texto que eu dei uma parada, quando falou do mistério de Deus. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, ou seja, a salvação. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o autor desta palavra é o próprio Deus. E ele, sabendo que o homem por si só não sabe compreender as coisas espirituais, porque o homem, ou seja, caiu desde a criação com a entrada do pecado e estava destituído da glória de Deus. Então, através do sacrifício vicário de Cristo, sacrifício vicário significa em lugar de, ou seja, Jesus morreu em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar. Então, através do sacrifício de Cristo, foi instaurado o período da graça. Nesse período, Deus derrama do seu Espírito sobre toda a carne. E quando é sobre toda a carne, é Deus ajuntando a igreja, o corpo de Cristo. E com o Espírito Santo, aí sim ela vai compreender as coisas espirituais que estão contidas na palavra de Deus. Ou seja, o homem por si só não entende a palavra, a menos que ele seja um homem espiritual. Então, nós sabemos que o intérprete é o Espírito Santo. E o tema central da palavra de Deus é salvação através do Senhor Jesus, que está lá em Lucas 24, 27. Coloquei esses exemplos, eu fui ler. Realmente está mostrando que nas Escrituras já se apontava a salvação de Cristo através da lei escrita por Moisés e dos profetas, né, que profetizaram a respeito do Messias. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10, que fala a respeito da salvação. Então, o tema central da Bíblia é esse mistério de Deus que é Cristo e a sua salvação através de Jesus. E aqui na apostila tem um autor anônimo que declarou, muito interessante. A Bíblia é Deus falando ao homem, Deus falando através do homem, Deus falando como homem, Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando. Ou seja, é a palavra do Senhor. E um versículo base ele usou em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, que outrora, antigamente, Deus falou através dos profetas que o Messias viria. Agora Deus fala conosco através do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então, continuando, a gente sabe que nós temos 2 testamentos. Vou até fazer assim, por caso você queira copiar. Você dá uma pausa aí e copia.
eu vou apagar. A gente sabe que temos na palavra de Deus, né, 2 testamentos. Um deles, o Antigo e o Novo Testamento. Ou podemos dizer a Velha Aliança e a Nova Aliança. Quando eu falei até Nova Aliança, alguém vai lembrar o que a gente lê uma vez por mês. Aliás, né, já estamos chegando já. Esse vídeo está sendo gravado um dia antes do que nós fazemos uma vez por mês, que é a Santa Ceia. Né? Ele fala, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Então, temos aí os 2 testamentos. E na sua apostila vai dizer assim, em 1 Coríntios 11, 25. E também 2 Coríntios 3, 6. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também Jesus o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aí, 2 Coríntios 3, 6 vai falar assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Vou até frisar aqui. Canetinha preta. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que ele está querendo dizer com isso? A Bíblia mata? Não, a Bíblia não mata. Quando Paulo está falando sobre letra, o contexto desta passagem está falando do sentido da lei. Tá certo? E apontando para a interpretação legalista dos ensinamentos mosaicos. Você pode encontrar essa referência em Romanos, capítulo 7, versículo 6. Então, quando Paulo está falando a respeito da letra, tá? Ele está falando da interpretação legalista dos ensinamentos mosaicos. Para vocês terem uma noção, no período de Cristo, os fariseus, eles haviam criado, na verdade, com base na lei mosaica, comentários, né, exegéticos, ou seja, comentários de interpretação da lei para o povo. Só que eles interpretavam de uma forma muito cerimonial. Não só cerimonial, eles usavam isso para modelar como o povo deveria andar. Uma interpretação, então, legalista dos ensinamentos. E lá em Romanos, vamos lá, né? Romanos 7,6. Importante livro, Romanos é uma explicação grandiosa do Evangelho. Paulo, né, defendendo o Evangelho. Diz assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Olha só que palavra maravilhosa. Então, ele está querendo dizer no sentido de que esse sentido, né, da interpretação legalista da lei, a lei mata. Ou seja, a lei ela não provinha salvação, ela não apontava salvação ao homem. A lei ela acabava mostrando ao homem que ele era pecador e que ele, no fim das contas, não conseguiria cumprir nada da lei. Mas veio um homem chamado Jesus que veio cumprir a lei. Além de cumprir, ele se fez maldição e morreu por nós na cruz do Calvário. E quando está falando do Espírito vivifica, ele está apontando para
o Espírito da graça, ou seja, a nova aliança, como nós lemos lá em Romanos a respeito disso. Então, ele está falando da nova aliança, o Espírito da graça. Ou seja, a letra mata, a lei mata. Ela aponta o pecado para o homem, que o homem não vai cumprir a lei, que ele não vai deixar de pecar e que, consequentemente, ele não tem salvação. Mas o Espírito da graça de Deus vai vivificar, porque foi através do sangue de Cristo que nós fomos salvos, libertos do pecado, da escravidão do pecado. E nós temos, a apostila vai dizer assim, os termos hebraico e grego para expressar testamento nos dão nítido significado que ele tem na Bíblia. No Antigo Testamento abrevia-se AT, ou eu costumo às vezes fazer também de VT, Velho Testamento. E é usada a palavra Berit, e seu equivalente no Novo Testamento, que abrevia-se NT, é diateque. E ambas significam literalmente pacto ou concerto, ou também aliança entre Deus e o homem. A palavra testamento ou pacto deve ser interpretada à luz de Jeremias 31, do versículos 31 a 34, e Hebreus 7, 22, que vai nos apontar que Jesus é o fiador da aliança. Jesus foi o fiador dessa aliança. Então, nós temos aí dois testamentos, o Antigo e o Novo. Aí você vira a página lá na 62, que vai dizer assim: assim sendo, há na Bíblia duas alianças, o Antigo e o Novo, que Deus firmou com o seu povo. Aqui está dizendo assim, a primeira aliança foi estabelecida entre Deus e Abraão com seus descendentes, o povo judeu. A circuncisão era o sinal desta aliança. A passagem de Atos, capítulo 7, versículos 1 a 53, conta resumidamente toda a história do Antigo Testamento e da Antiga Aliança. Então, a primeira aliança firmada, realmente, entre Deus e o homem foi com Abraão. A gente chamada de Aliança Abraâmica. Mas o que norteia, do que eu expliquei, da lei e da letra, isso veio através de Moisés, numa forma que nós chamamos de, aqui embaixo, aliança mosaica. Assim que a gente chama, tá? Aliança mosaica. Até aqui, né? Ensinamentos mosaicos. Então, essa aliança, a partir do Sinai, que Deus dá os mandamentos para o povo, ali instaura-se uma aliança entre Deus e o povo judeu chamada de aliança mosaica, que no fim das contas matava, né? No fim das contas apontava o pecado do homem, mas o homem por si só não conseguia cumprir essas leis. Jesus veio para cumpri-la. Então, vai dizer aqui, e sabemos que o sinal da aliança no Velho Testamento era a circuncisão, tá? Era um sinal exterior dessa aliança. A nova aliança entre Deus e Cristo com seus descendentes é consumada pelo sangue de Cristo. Por que pelo sangue, né? A gente vai pesquisar e vai dizer assim, um testamento ou vontade não tem autoridade legal até a morte da pessoa que o fez, conforme, né, ilustrado pela ratificação do primeiro testamento no Sinai. Então, quando teve a instauração da lei no Sinai, que é a aliança mosaica, Moisés aspergiu sangue sobre o povo. Houve sacrifício. Então, ali marcou o testamento. Porque para que haja o testamento tem que haver morte para ter validade. E o mais interessante é que a nova aliança, Jesus Cristo morreu. Mas, diferentemente das outras alianças, ele morreu.
mas ele também ressuscitou, iniciando assim o seu ministério celestial pela igreja nos céus. Então, ela é consumada pelo sangue de Cristo, a nova aliança. Continuando aqui a leitura da apostila. Todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo na cruz tornam-se participantes da nova aliança, sendo beneficiados com todas as promessas e obrigações que estão tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, a nova aliança ela veio através do sangue de Jesus. E a palavra de Deus vai nos dizer que sem sangue não há remissão, ou seja, perdão dos pecados. Por isso foi necessário a morte de Jesus. Nós vamos agora para o tópico 2, que é o Antigo Testamento. Antigo Testamento, vamos lá? Vou apagar aqui. Vamos lá. Então vamos para o Antigo Testamento. Abreviado como AT, certo? Quantos livros temos no Antigo Testamento? A apostila vai nos dizer 39 livros. Temos 929 capítulos e 23.214 versículos da palavra. E há uma divisão no Antigo Testamento, dividido em 4 partes. 4 partes, podemos assim dizer. Primeira delas, chamado de Pentateuco. Vou até copiar os demais aqui. E certo? Então nós temos 4 partes no Antigo Testamento ou Velho Testamento. Sou mais os velhos, então eu sou dos velhos da igreja, então eu chamo de velho, né? Temos aí o Pentateuco, também chamado de livros da lei. Então é livros da lei, conhecida pelo povo hebraico de Torá. 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés e retratam a pessoa e o caráter de Deus, a criação do homem e sua queda, as alianças e promessas divinas de trazer a redenção através de um divino redentor. Aí nós vamos ter os livros históricos. Livros históricos, eles enfatizam bastante, né? Desde Josué, começa ali em Josué, né? A tomada da terra, vai mostrar a formação da nação de Israel. Aí nós temos os livros poéticos, ou barra de sabedoria, ou mais conhecido, que engloba os dois, sapienciais, tá? Que é os livros que falam do caráter humano, sua conduta e suas consequências, a fim de estabelecer princípios aprimorados para a moral. Esta sabedoria é singular por estar baseada no temor do Senhor. E nós temos os livros proféticos, que são ao todo 17 livros proféticos.
E eles são os livros que compendem aí, né, de Isaías a Malaquias. Os livros proféticos, eles são divididos em dois, tá certo? Seria duas formas. Profetas maiores e profetas menores. Mas como assim? Só por causa, tá? Profetas maiores e menores são assim chamados por causa do seu tamanho. Tamanho, né? Seu tamanho de livro mesmo, tá? Porque Isaías nós temos 66 capítulos, Joel nós só temos 3. Um exemplo básico para todos. São os profetas maiores. Nós temos aí 5 livros. E menores nós temos 12 livros. Certo? Então essa é a divisão do Antigo Testamento. Nas outras páginas, você que tem a apostila, você vai ver que tem as divisões, o quadro geral, o livro, a data, o escritor, tá? Para você ver e poder fazer as comparações. Aí nós vamos ter então aí, vou até deixar para que você possa copiar, tá na apostila. Mas vamos agora para o Novo Testamento. Agora nós vamos falar de um testamento até que podemos dizer que as pessoas até preferem pregar mais, entende melhor, né? Não fica tanta dúvida, porque até, inclusive, as cartas que nós temos, né, nós vamos falar mais à frente, né, temos as cartas doutrinárias, uma coisa que está mais próximo, faz parte do nosso tempo, né, período da graça. Então, ó, o Novo Testamento. Nós temos no Novo Testamento 27 livros. São ao todo 260 capítulos e 7.959 versículos. E são divididos diferente, né? São, colocar 4 ali, esqueci de apagar 4, mas na verdade são 5 partes e se divide o Novo Testamento. 5 partes. Então, ó, estamos aqui agora no Novo Testamento, abreviado de NT. Tá bom? O primeiro deles é os Evangelhos. Aí nós temos o histórico. Aí nós temos epístolas paulinas. Epístolas gerais. E o profético, temido, né? Profético ou escatológico. Então temos essas 5 partes. Os evangelhos nós sabemos que relatam a vida, os feitos e ensinamentos de Jesus. Tá? Ensinamentos, vida, sua obra. Diga-se de passagem, sua obra terrena. Ok? O histórico é o único livro que nós temos no Velho Testamento, no Novo, Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, tá? Isso vai falar sobre a história da igreja. Essa caneta aqui já tá dando tchau. As epístolas paulinas, nós temos as epístolas paulinas, que são cartas de exortação, correção e ensino, que o apóstolo Paulo enviava às igrejas e pessoas. Então, as cartas
Tem que dar tchau pra vermelho aqui. As cartas de Paulo. Certo? São essas cartas. E as epístolas gerais, que são dos demais apóstolos. É umas cartas já de cunho geral, enviada também para as igrejas por meio dos apóstolos. E nós temos o profético ou escatológico. Esse aí é o livro de Apocalipse. O temido livro. Não devia ser temido. Porque o fim dele mostra que os que estão salvos em Cristo realmente estão salvos e têm a garantia de vida eterna. E se nós prestarmos atenção, esses dois compêndios das cartas de Paulo e dos demais apóstolos formam 21 livros que a gente chama, na verdade nem livros, né? Vou corrigir para vocês não aprenderem errado. São 21 cartas, tá? Cartas que muitas vezes pode chamar de livros doutrinárias. Ou seja, elas norteiam a igreja. O ensinamento de Cristo é desenvolvido nas cartas tanto paulinas quanto gerais, a respeito de nortear a igreja, a respeito de se manter na sã doutrina. Então nós temos o Apocalipse, né, o profeta escatológico. Antes que você fale assim, tá, mas o que é escatológico? Escatologia, né, é o estudo das últimas coisas. O que vai acontecer, né, no fim, temido fim do mundo. Então, esses são a classificação, né, as partes que nós temos no Novo Testamento, na Nova Aliança. Aí você vai ter uma tabela periódica da Bíblia Sagrada, na apostila, vai ter as divisões melhores a respeito do Novo Testamento. Então esse é um panorama, tá? Panorama geral, uma visão panorâmica geral da Bíblia, tá? Nós vamos aprender mais à frente, a lição de número 10, ela vai falar só sobre o Pentateuco, a primeira parte que nós comentamos a respeito do Velho Testamento. Depois nós vamos para os livros históricos, aí depois dos livros históricos a gente vai passar pelos poéticos, depois dos poéticos vamos ver os proféticos, os proféticos do Velho Testamento. Depois nós vamos entrar, é interessante, eu não falei, né, nessa visão panorâmica, mas nós vamos ver um período chamado de intertestamentário, que é relacionado a um contexto histórico, o que aconteceu para ter essa transição, né, entre o Velho e o Novo Testamento para a vinda de Cristo. Aí depois nós vamos ver tudo sobre o Novo Testamento e vamos finalizar essa apostila realmente falando sobre a volta de Jesus, as questões escatológicas, o estudo das últimas coisas. Eu fiquei aqui no canto falando para que você quisesse copiar, pudesse copiar, pausar, enfim. E uma coisa que a gente vai comentar nas aulas, o porquê, depois eu vou falar, tá? Nos evangelhos eu relatei que é a obra terrena de Cristo. Mais para frente a gente vai aprender. E na sua página de número 68 da apostila vai ter um infográfico, né? Uma arte interessante dizendo assim: a Bíblia foi escrita por mais de 1.600 anos, em 3 continentes, África, Ásia e Europa, por mais de 40 autores, em 3 línguas, aramaico, pequenas partes do Velho Testamento, hebraico, Velho Testamento praticamente, né, ou Velho Testamento, e grego, onde foi escrito o Novo Testamento. Contudo, possui um tema principal: a glória de Deus na salvação dos eleitos. O tema que nós falamos que é a salvação de Cristo. Aí ele termina: coincidência ou providência? Aí fica a resposta para você. E tem aí a sua hora da reflexão que você pode estar fazendo aí na sua casa.
Chegamos aí ao fim de mais uma aula da nossa Escola Bíblica Quadrangular, da Igreja do Jardim Adorado, em Santa Isabel. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco neste vídeo. Vamos orar? Agradecer ao Senhor. Pai, graças lhe damos por mais uma aula, aprendendo de forma panorâmica e geral como é as suas escrituras, como é a tua palavra que fala aos nossos corações. Senhor, que possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento, sendo cristãos maduros na fé, preparados para realmente ser praticantes desta palavra, estarmos preparados para a sua vinda. Somos gratos pela tua salvação, pela obra feita na cruz do Calvário através de Jesus Cristo, que nos trouxe a vida eterna. Pai, agradecemos por mais uma aula na Escola Bíblica Quadrangular. Que o Senhor possa alcançar a cada um que está assistindo esse vídeo, a cada aluno da nossa Igreja do Jardim Adorado. Que o Senhor alcance essas vidas e que elas poderosamente sejam impactadas pelo poder das Escrituras, transformando suas vidas, mudando suas vidas e sendo obreiras, sendo filhos e filhas, sendo a igreja que o Senhor deseja e aprovados, Pai. É no nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos por esta aula. Amém. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.